Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Agora também com vídeos sobre Físico-Química, desde o sétimo ano até ao 12º. O canal de Física e Química é relativamente recente, por isso tem poucos vídeos disponíveis. No entanto, durante o ano farei alguns vídeos que postarei então no canal, quer de Química, quer de Física. Não se esqueçam de subscrever também o nosso canal de Matemática, o canal de Química e o canal de Física. Faremos então durante o ano letivo alguns vídeos completamente gratuitos que vocês podem assistir de forma a poder-vos assistir no estudo, quer de Matemática, quer de Física, quer de Química. Ok, teremos então um desafio aqui à nossa frente. É uma questão sobre Química que incide então na concentração de soluções, isto relativamente ao 10º ano. O desafio é o seguinte: dissolveram-se 35,5 gramas de sulfato de sódio em água, de modo a prefazer 200 ml de solução. Sendo assim, calcule o volume a retirar da solução inicial para preparar 100 ml de uma solução diluída com o fator de diluição 10. Qual é a nova concentração dessa solução que foi então diluída? Temos aqui alguns dados. Temos a massa relativa do sódio, do enxofre e do oxigênio. Vamos então perceber. Eu gosto muito de fazer esquemas. Penso que isso ajuda bastante depois na resolução do próprio exercício. Vamos então. Aqui é fundamental que façam uma interpretação do problema. Teremos então inicialmente aqui um recipiente onde temos sulfato de sódio, como aqui sulfato de sódio, que tem exatamente um volume de 200 mililitros. E sei ainda que a massa do sulfato de sódio presente então nesta solução é exatamente igual a 35,5 gramas. Ok. O que é que vamos fazer? Vamos então pegar nesta solução, e eles estão aqui a pedir qual é o volume a retirar desta solução inicial para preparar uma outra solução mais diluída, com um fator de diluição 10 e uma solução com 100 ml. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui nesta solução, vou retirar então aqui um determinado volume a esta solução, vou colocar este volume noutro recipiente, eu vou desenhar aqui. Um recipiente terá então um volume de solução de 100 ml. Vou posicionar exatamente este volume que eu tiro aqui da primeira solução. Ficaria então depositado aqui neste recipiente. E depois vou perfazer exatamente até obter um volume de 100 ml. Obviamente vou juntar aqui água. Isto, obviamente, para diluir a solução. Diluir a solução consiste então na adição de solvente. A questão aqui é exatamente qual será este volume inicial da solução, sabendo então que temos aqui um fator de diluição, que vou chamar F, um fator de diluição igual a 10. Ok? Pretendem então saber que volume é que eu terei aqui. Bem, tens que saber o seguinte: o fator de diluição, este fator de diluição que vês aqui, ele pode ser calculado de duas formas. A primeira é exatamente pegares no volume final, que seria este volume, a dividir pelo volume inicial. Ou seja, o fator de diluição é o quociente entre o volume final e o volume inicial. E também, este fator de diluição pode ser calculado de outra forma. Pode ser calculado o mesmo fator de diluição como o quociente entre a concentração inicial e a concentração final. Okay? Estas são as duas fórmulas do fator de diluição. Repara o seguinte: se eu quero exatamente saber este volume inicial, tenho aqui estes 100 ml que serão o volume final, tenho o fator de diluição, é mesmo pegares nisto e posicionares o que tens. O fator de diluição é exatamente 10, o volume final é exatamente 100 ml, que será necessário passar isto para decímetros cúbicos, com um decímetro cúbico, né? Tens de saber isto com um decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Sendo assim, terias aqui 0,1 decímetros cúbicos, porque teria 0,1 litros, não é? E a relação é exatamente direta. Então terás que o fator de diluição é 10, o volume final é exatamente 0,1 e tu pretendes obter o volume inicial. Muito fácil, não é? O volume inicial será, não é? Trocam de posição
e ficas com 0,1 a dividir por 10. Sendo assim, o tal volume inicial será de 0,01 decímetros cúbicos. E tens então o volume inicial que deverias retirar, exatamente este volume que terá que ser retirado da solução inicial, que seria exatamente este. Okay? De acordo com os dados do problema, se o fator de diluição é 10 e se o volume final da solução terá que ser 0,1 decímetros cúbicos, o volume inicial terá que ser então retirado 0,01 decímetros cúbicos. Isto respondia-te exatamente à primeira questão. A segunda é qual é a nova concentração. Okay? Eu pretendo então agora saber qual é que será esta concentração. Para sabermos esta concentração, vamos usar então aqui esta forma do fator de diluição, que é calculado através do quociente entre a concentração inicial e a concentração final. O fator de diluição é o mesmo, que é 10. A concentração inicial, vamos então aqui à solução inicial e vamos descobrir a concentração. E deves saber que a concentração de uma solução é dada pelo número de moles a dividir pelo volume. Okay? Onde este número de moles, obviamente, vem em mol e este volume terá que vir em decímetros cúbicos. Bem, o volume é este que estás a ver aqui, 200 ml, o que podemos ainda reduzir para decímetros cúbicos, dizendo que é exatamente igual a 0,2 decímetros cúbicos. Para sabermos então a concentração inicial, vamos ter que descobrir o número de moles. Okay? E deves saber que o número de moles é exatamente dado pela massa, neste caso, pela massa DNA2 SO4. Okay? Sabemos então pelo problema que a massa é exatamente igual a 35,5 gramas, a dividir então pela massa molar do N2SO4. Okay? Então, para sabermos isso, vamos ter que calcular aqui a massa molar. Como é que se calcula a massa molar? Tens aqui estes dados, não é? Tens aqui a massa atómica relativa do sódio, do enxofre e do oxigênio. É mesmo fazer este cálculo. Vou fazer este cálculo aqui no slide seguinte, para não ficar aqui com este muito cheio. Vou então fazer aqui a massa molar então, do Na2SO4. Terei então que a massa atómica relativa do N2SO4 é dada pela seguinte fórmula. Se é Na2, então terei duas vezes a massa atómica relativa do sódio, mais uma vez, não é? Porque só tenho ali um átomo de enxofre, uma vez a massa atómica relativa do enxofre, mais, como tem 4 oxigénios, terei 4 vezes a massa atómica relativa do oxigênio. Sendo assim, então, esta massa relativa do Na2SO4 é exatamente 2 vezes 23, mais uma vez 32, mais 4 vezes 16. Fazendo então as continhas, esta massa relativa do Na2SO4, do sulfato de sódio, é exatamente igual a 142. Ok. Mas para no seguinte, eu aqui na forma não quero a massa relativa, eu quero a massa molar. Ok? Mas a massa molar é fácil, porque tendo este valor, é só converter para gramas por mol. Ficas então com a massa molar do sulfato de sódio exatamente igual a 142 gramas por mol. Ok? E tens então aqui a massa molar do sulfato de sódio. Agora, se tu queres saber o número de mols, se queres saber aqui o número de mols, isto é exatamente dividir a massa pela massa molar. Sendo assim, então, o número de mols seria igual à massa presente na solução, que é 35,5 gramas, a dividir pela massa molar, que é 142 gramas por mol. Ok? Sendo assim, então, o número de mols de Na2SO4, do tal sulfato de sódio, é exatamente igual, fazendo as contas, 0,25 mols. Okay? Agora, tu querias saber a concentração inicial. Esta concentração inicial será exatamente dada pelo número de mols a dividir pelo volume.
Sendo assim, a concentração inicial será o número de mols, que é 0,25, a dividir então pelo volume, que é 0,2. Ou seja, a concentração inicial é exatamente igual a 1,25 mols por decímetro cúbico. Okay? Tens então aqui a concentração inicial. Se queres a concentração final, vamos entrar então aqui com o fator de diluição. Exatamente com esta forma que estás a ver aqui. Então, pegando aqui na forma, tu sabes que o fator de diluição é 10, sabes que a concentração inicial foi calculada aqui, é 1,25, e tu queres exatamente a concentração final. Resolvemos isto em ordem aqui à concentração final, quando tens uma variável em denominador, não é? Ela troca um que está no primeiro membro, está a dividir, passaria a multiplicar, depois o 10 vem a dividir, não é? Então tens que a concentração final não é nada mais do que 1,25 a dividir por 10. Sendo assim, a concentração final será exatamente 0,125 mol por decímetro cúbico. Okay? E tens então aqui a concentração final, que é esta aqui. Okay. Concentração final será então 0,125 mols por decímetro cúbico. O volume a retirar daqui inicialmente da solução é 0,01 decímetros cúbicos, podendo ainda talvez perguntar, sei lá, o volume de água que seria necessário adicionar à solução, o que não seria nada difícil, porque tu tens que o volume final deste recipiente seria 0,1 decímetros cúbicos. Se este volume inicial é 0,01, tu precisavas então de juntar água até por fazer os 100 ml, o que seria 0,09 decímetros cúbicos de água. Ok? Se te perguntassem isso, neste caso não perguntavam, não seria necessário. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de Matemática e de Física. O de Matemática já tem bastantes vídeos. O de Física e Química será construído ao longo deste ano letivo. Fica então aqui um abraço. Até já.